Oiê, eu aqui pensando de novo. Hoje eu estava conversando com ela não é minha amiga, mas ela é conhecida, e a gente estava falando sobre essa questão das enchentes, né, que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. E, como eu sempre digo, tudo na nossa vida é política. Qualquer assunto, praticamente qualquer assunto que a gente vai falar da nossa vida, vai acabar na política. Claro que essa consciência eu não tenho desde sempre, mas há um bom tempo eu já tenho essa consciência. E aí a gente conversou e ela falou assim: olha, eu não sou nem de Lula nem de Bolsonaro, mas. E aí continuou o assunto. E eu fiquei pensando nisso que ela falou, e muita gente fala isso, né? Ah, eu não sou desse, eu também não sou daquele. Ah, é aquela história que eu até já conversei aqui sobre isso, já falei aqui sobre isso. E eu tava pensando, mas que estranho, Bolsonaro está inelegível. Bolsonaro, teoricamente, perdeu as eleições. Já faz 1 ano e meio que ele perdeu as eleições e ele está inelegível, ele não pode mais se candidatar. Mas Bolsonaro continua na boca das pessoas, mesmo que seja para falar mal ou que seja para dizer que não está do lado do Bolsonaro. Qual é o sentido de estar do lado do Bolsonaro se Bolsonaro sequer pode ser eleito hoje? E aí eu fico pensando que por que Bolsonaro é chamado de mito? Por que existe um Brasil antes de Bolsonaro e um Brasil depois de Bolsonaro? Por mais que a esquerda não queira admitir, é isso que acontece. Existia um Brasil antes de Bolsonaro e um Brasil depois de Bolsonaro. Bolsonaro movimenta milhões de pessoas. Ele vai para a internet e ele faz um vídeo convocando as pessoas para uma manifestação e as pessoas vão sem receber nada em troca, sem receber pão com mortadela, sem ir de ônibus de graça. As pessoas simplesmente vão, porque as pessoas estão defendendo princípios, valores, estão defendendo uma causa, não a sua própria causa, mas a causa do Brasil. Enquanto o nosso presidente Lula, convocando ou não consegue juntar 2.000 pessoas. Todo local que ele vai, ele tem que ir escoltado, porque ele é xingado. Mas, teoricamente, ele ganhou as eleições. Então, eu digo e afirmo, eu sou sim bolsonarista. Porque ser bolsonarista hoje é defender uma causa. É defender Deus, pátria, família e liberdade. Isso é ser bolsonarista. Se as pessoas têm coragem de se dizer de esquerda, de se declarar PT, de se declarar Lula, depois de tudo que o PT fez com o Brasil, e não foi coisas que só a mídia falou, não. Tiveram provas. O Lula foi condenado em 3 instâncias. O Lula não foi descondenado. A Petrobras foi roubada pela esquerda. Os Correios foram roubados pela esquerda. Outras estatais foram roubados pela esquerda. Dinheiro foi devolvido. Pessoas foram condenadas. E mesmo assim as pessoas têm a coragem de levantar uma bandeira do PT. Eu não vou ter coragem de dizer que eu sou bolsonarista. Eu sou sim. E vou defender não o Bolsonaro pessoa, mas aquilo que ele defende. E ele foi sim levantado nesse país para botar o dedo na ferida. E é por isso que a esquerda tornou ele inelegível. E é por isso que a esquerda esperneia tanto contra ele, porque ele sim foi e é o responsável por hoje nós termos, uma grande parte dos brasileiros ter consciência do que a esquerda está fazendo com o nosso país. Vamos pensar um pouquinho sobre isso?